Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, querido ouvinte. Você está a bordo do podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Seja muito bem-vindo, é um prazer contar com a sua escuta atenciosa nessa conversa que encerra nossa série especial sobre a educação, o papel da educação no combate à violência contra as mulheres e nas lutas sociais como um todo. E ele foi gravado agora no mês de outubro, mês das crianças, afinal é por elas que a gente luta por um futuro mais justo e com menos violência. E para encerrar esse ciclo, a gente trouxe hoje, eu estou aqui, na verdade, junto com Márcio Kida, designer, uma das idealizadoras do Chega, e também como convidada a Drica Lucena, professora, que vai debater aqui com a gente, professora de História, de Arte, Estética, Criatividade, que tem uma coluna muito interessante também no site Pop Plus, de moda plus size. Obrigada por estarem aqui, meninas, para esse bate-papo. Obrigada, Nara. Obrigada, Drica, de ter aceito. Não é legal ver ali, ó, nós duas aqui, juntinhas, à distância. É sempre bom falar do Chega, ainda mais trazendo alguém como a Drica, né? Para falar de arte, educação, ativismo e tanta coisa legal junta. Valeu, Drica, por ter aceito e Nara por ter me chamado aqui também. Eu que agradeço o convite e falar com vocês sempre é muito bom. Fora do podcast, imagina que eu acho que hoje vai ser uma boa troca. Obrigada, já agradeço o convite. Muito obrigada, Drica, Kida. E a gente está aqui no estúdio do jornal Boc News novamente. E se você é educador ou pai de crianças e adolescentes, essa conversa é para vocês. Outro dia eu estava lendo uma entrevista muito interessante, eu vou começar já com essa provocação, Márcia e Drica, de um artista, Idney Cerqueira, não sei se vocês conhecem, ele cresceu em Guiné-Bissau, na África, e ele fala que para ele a arte é a alma da sociedade. Precisamos dela para combater os problemas sociais, os preconceitos e para conscientizar a sociedade para as questões de responsabilidade social. Então eu pergunto para vocês duas, né? Como que vocês utilizam, vocês que são duas artistas que trabalham de alguma forma com arte e educação, como que vocês utilizam essa ferramenta tão poderosa na conscientização das lutas sociais por uma transformação real da nossa sociedade, né? E eu vou pedir para a Drica começar aí essa nossa roda de perguntas e respostas. Olha, eu costumo dizer que a arte salva. E salva mesmo, porque eu acho que eu mesma sou uma história de alguém que foi salvo pela arte. Eu acredito que tudo que a gente tem condição de gerar discussão, mas não só a discussão, mas também a forma como eu chego nas pessoas, através da estética, através daquilo, do visual, acaba sendo uma coisa que aproxima muito mais e que faz com que as pessoas entendam muito melhor. Eu acho também que quando a gente trabalha todo esse lado lúdico, as pessoas têm uma tendência a pararem mais para ouvir mais. Então, todas as vezes que a gente consegue unir essas duas coisas, né, pessoas e causas sociais, a arte, a gente com certeza vai ter um casamento perfeito, porque as pessoas vão compreender muito mais, vão se identificar muitas vezes e vão sentir que aquilo é algo fácil, algo palatável, aquilo que elas têm condição de conversar, e aquilo também é para elas. A arte acaba sendo... A gente consegue fazer da arte algo democrático, se a gente quiser. E aí, além disso, a gente consegue também trabalhar coisas mais individualizadas, com mais personalidade dentro de um grupo, né, X ou Y. Então, tudo isso acaba aproximando pessoas. Acho que a arte, hoje, é a grande ferramenta de discussão que a gente tem para atingir o maior número de pessoas.
porque às vezes a palavra, ou aquilo que eu falo, ou aquilo que eu escrevo, pode ser um pouco elitizado, talvez. Muitas vezes também não é tão acessível. A arte não, a arte ela aglutina, ela traz para perto. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue chegar mais em um maior número de pessoas. E você, Márcia? É isso aí. Eu vou pedir para deixa a Drica ali, a imagem da Drica ainda, porque eu vou falar tem a ver. A resposta tá nessa própria imagem dela, né? E aí vão dizer que a gente combinou a resposta quando eu começar falando que a arte salva, mas eu vivo falando isso, né, que a arte salva. E o próprio fundo, o background da Drica é um exemplo disso. Olha quantas referências você tem ali, fico até arrepiada de ver, né, de pensar. Cada vez que a gente fala com a Drica, ela tá com esse background dela aí, que sempre tem milhares de referências, né? Então, olha, eu tenho o Mágico de Oz, eu tenho o Carmen Miranda, eu tenho o Tio Patinhas, eu tenho a Mônica no cantinho ali, dentucinha, né? Então, quantas coisas legais a arte traz pra gente. Em cada uma dessas referências, a gente vai ter alguma coisa para falar sobre isso, né? Vai ter alguma lição que eu aprendi com a Carmen Miranda. Mágico de Oz, então, nossa, poderia dar um podcast só falando de Mágico de Oz, né? Ou que seja Doce a Vida, caramba, né? Pode ser, pode falar, alguém pode falar, mas é óbvio que seja doce a vida. Mas será que todo mundo para pensar nisso? E às vezes com uma imagem, né? Se quiser tirar a Drica ali para ela não ficar com vergonha de ficar parada ali olhando à vontade. Mas a arte, às vezes, né? De você olhar uma imagem, um cartaz, como a gente tem aqui, às vezes a pessoa assimila melhor, né? E sem falar nisso que são várias as formas de arte, né? De expressão que a gente tem, né? Então, eu conheço quantas pessoas que conseguiram se livrar de uma dor porque conseguiram escrever. Ou músicas, quantas músicas são a libertação de dores, né, de tensões, né? Então, quer dizer, a arte salva a gente em todos os sentidos, né? Até dormindo, quando a gente sonha, porque os nossos sonhos é um reflexo do que a gente vive, né? E se a gente lembra dos nossos sonhos, a gente tem uma criatividade gigante ali que a gente pode aproveitar, né? Então, a arte em todos os sentidos, em todas as possibilidades, com uso ou não de tecnologia e várias outras coisas, ela pode ajudar a gente e ser uma ferramenta de luta para... Porque às vezes a pessoa é tímida, né? Que nem eu digo que eu sou tímida, as pessoas não acreditam. Eu sou muito tímida, eu sou daquelas que, por exemplo, às vezes as pessoas me chamam, vai lá na ativismo, né? Vai na luta, segurar. Eu não levo jeito para chegar lá, segurar uma bandeira e ficar na rua. Não sou eu, né? Mas eu sou aquela de fazer as artes, de fazer o cartaz, de ficar mais para trás, né? Então ela ajuda até nisso, a você conseguir colocar o seu ativismo, as suas lutas, de uma maneira que a tua personalidade combine, né? Eu posso não ser aquela que vai lá subir, né? Mas vou conseguir me expressar de outra maneira. E todas as formas da arte ajudam a gente nisso, né? Até num background da Drica ali atrás, ó, que é lindo. É incrível mesmo essas referências todas que a Márcia trouxe. E é incrível o trabalho de vocês duas, né, nesse universo. Eu até queria, Drica, que a gente falasse um pouquinho dessa sua coluna que eu citei lá na nossa introdução, que fala muito da violência que nos atinge enquanto mulher. Eu acho que toda mulher já sentiu essa opressão por um corpo perfeito, por um corpo que alguém desenhou em algum momento que era o ideal, que era o certo, e você escreve isso de uma forma muito, muito legal. Assim, eu fiquei lendo esses últimos dias para essa nossa conversa. E é uma das violências que nos machuca, né, diariamente, desde muito cedo. Então a gente está sempre ouvindo o quanto a nossa barriga tá grande, o quanto a gente tem que emagrecer, as meninas cada vez mais novas, né, contando ali os quilinhos dessa balança. E aí numa dessas colunas que você escreveu, você coloca que o Pop Plus, que é todo esse movimento, né, que tem um dia de evento, além do site, foi um reencontro com você, menina. Que chorava no provador, que se apertava para caber nas roupas pequenas, nas mentes vazias e nos corações frios. E aí você continua, né? Um dos trechinhos que eu separei aqui a cada edição que eu posso ir, reencontro um pouco mais dessa menina e a abraço, peço desculpas e dou carinho. Somos muitas dessas meninas, só que nunca mais seremos sozinhas. Eu acho que a arte traz isso, né? Ela tem esse poder da gente mostrar, principalmente, que a gente não tá sozinha nessas dores. E como que a gente consegue transformar essa arte, seja em documentários, seja num site com textos, que sempre vem também ali uma arte, essa repercussão, como que isso ajuda nessa sua luta social, né? Nessa sua dor, que é sua e que é de tantas outras? Olha,
Escrever para o Pop Plus acho que foi uma grande surpresa, assim, uma grande surpresa, uma grande satisfação para mim, porque eu vejo, estando em sala de aula, eu convivo com muitas meninas, porque ali elas estão numa idade que elas precisam de atenção e muitas delas chegam para conversar comigo, e de alguma forma se identificam. Então, eu acho que eu tenho, talvez, o dom, eu acho também, de ser ouvinte. Escuto muito tudo que elas me dizem para poder também escrever, porque não é só a minha história. Mas a gente percebe que as histórias se misturam porque são muito parecidas. O mundo não é um lugar para pessoas que não sejam padrão. E todas as formas de não estar dentro de um padrão são colocadas de uma forma errada ou de forma que a gente se sinta não pertencente e se sinta errada, e se sinta imprópria, inapropriada total. Então, é difícil para uma garota pequena, principalmente assim, é importante eu falar que desde criança a gente sofre isso, dentro da própria casa, com a mãe buscando um corpo que ela quer atingir. Muitas mães falam, para você nascer, olha o que você fez com a minha barriga, olha o que você fez com o meu peito, sabe assim? A criança, ela fica já ali olhando e pensando, nossa, minha mãe é uma infeliz, porque o corpo dela mudou por minha culpa. E as mães não percebem que elas fazem isso. Às vezes, uma criança comer uma coisa a mais, ou então parecer que está com um pouco mais de barriga, com 4 anos, sabe? Com 3 anos. E a mãe vai e solta na frente de todas as pessoas, e as pessoas, todo mundo ri, e a criança fica com vergonha. É muito cruel tudo isso que é feito, porque se você pensar que nós estamos falando de crianças, crianças que têm a vida marcada por esses episódios, e que com certeza vão chegar na vida adulta com N questões. Então, eu procuro escrever para elas, para essas pessoas que leem, né, para todo mundo, algo que também me aconteceu, e eu tento mostrar a maneira como eu saí disso, como eu consegui, de alguma forma, driblar tudo isso e ressignificar mesmo. E olhar para mim de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque eu entendo hoje, com 50 anos, que eu perdi a minha vida. Ou pelo menos os bons anos da vida, como dizem, que é a juventude, sendo massacrada por um sistema, e aí é um sistema familiar, ou um sistema, enfim, não é só, né, não é só na rua, também dentro de casa, que me invalidou, que me deixou não viver todas as coisas que uma adolescente vive, romance, a possibilidade de você se olhar melhor. Eu não me via de uma maneira ruim, mas eu acreditei que eu não era digna de tanto que as pessoas me falavam. Então, quando eu escrevo, eu sei que chega nessas garotas. Sim. Eu não quero que mais ninguém perca a juventude, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu puder, perca os anos onde a gente se apaixona, onde a gente é livre, tem uma certa liberdade, porque depois de adulto as coisas vão mudando. Eu não gostaria que a minha história se repetisse. A parte que eu começo a me amar, eu gostaria que se repetisse. Mas tudo que eu vivi antes é muito cruel imaginar que às vezes a gente não precisa passar. Porque dentro da sua casa você não precisa passar. Dependendo de como você se olha também, você não precisa passar. O mundo
ele, principalmente com a mulher, essa questão da pressão estética, todas as mulheres sofrem. Mas a questão do peso, óbvio, todo mundo tem que estar dentro do padrão, fica tentando alcançar aqueles 2, 3 quilos que nunca tá bom. Mas eu tô falando de pessoas gordas que não são opção para trabalho, para namoro, para nada. E como você falou, são excluídas, gordo, né? Todas as pessoas detestam. E justamente por isso que cada vez mais a gente percebe que há parece que é uma união de pessoas dizendo: vamos brigar com essa gente porque eles estão errados. Gordo não tem que se amar, gordo não tem que sair, gordo não tem que se vestir bem, gordo não tem que ter autoestima, gordo tem que emagrecer, ponto final. E eu costumo dizer que enquanto eu não emagreço, ou enquanto eu não sou dentro daquilo que as pessoas querem que eu seja, eu faço o quê? Me mato diariamente no meu quarto, como acontece com muitas meninas. Existem muitos casos de suicídio de garotas que não conseguiram suportar tanta pressão de se olhar e ser diferente. Então, eu penso que eu tenho uma missão, sei lá. Eu queria que alguém tivesse feito isso. Eu não tinha referências gordas. As minhas referências gordas eram sempre de gordas que eram colocadas de forma ruim. Pejorativas, né? Né? Sempre. E todas essas referências colaboraram para que eu ficasse, para que eu fosse uma jovem retraída, triste. E aí eu percebo que quando eu fui estudar arte, a minha vida transformou. Eu ia perguntar isso, como que a arte entra nesse processo transformador da sua vida, para te salvar desse espaço e para te fazer também fazer arte, para mudar a vida de tantas meninas como você citou, né? Eu tá na tatuagem dela ali, tu viu? Escrito Amice ali. Eu gosto de uma história que na verdade é a minha virada de chave. Um professor meu de História da Arte, ele mostrou várias fotografias, e ele mostrou fotografias assim, de flores, de mulheres, modelos, mostrou fotografias de paisagens, mostrou fotografia de uma mão com muita ruga, toda a unha suja. E aí ele perguntou qual dessas fotografias é a mais bonita. E todo mundo optou pela flor, por tudo. Ninguém falou da mão. E aí ele falou assim: vocês não vão perguntar para mim qual que é a minha foto preferida? E aí todo mundo: sim, professor, qual é a sua foto preferida? E ele falou assim: a minha foto preferida é dessa mão. Aí todo mundo: nossa, professor, mas essa foto nem é tão bonita assim, né? Essa mão feia, suja. Ele induziu a gente a falar o que a gente achava da foto. E aí ele falou assim: tá, agora eu vou falar para vocês. Essa mão aí é do meu pai. O meu pai foi o cara que me ensinou todas as melhores coisas da minha vida. E ele também trabalhou a vida inteira, por isso a mão dele é desse jeito, para sustentar 8 filhos. E eu sou um deles. Se eu não ver beleza nessa mão, eu vou ver beleza onde? E aí, para mim, assim, foi um negócio, tipo, eu também sou bonita. Eu também tenho uma história. Eu também tenho que olhar beleza em mim. E é claro que não foi ali, né, da noite pro dia, mas foi um entendimento para mim de que o meu olhar deveria ser diferente sobre mim e sobre todas as outras coisas.
eu ensino meus alunos a olharem, a mudar o olhar. E eu acho que eles saem melhores depois de tudo isso, e se olhando também de uma forma menos cruel, porque a gente também é nosso algoz. E o meu professor, eu acho que quando ele faz aquilo, quando ele mostrou aquilo, talvez ele nem saiba, mas ele mudou minha vida. Quem é o professor, Drica? Fiquei curiosa, o nome. Pode falar? É Bastos, ele Bastos? não... Bastos da Unisanta, de desenho, isso, não é? Ele foi meu professor isso. também. Foi Ele meu era um professor senhor, também. Senhorzinho, né? E ele dava aula de pintura a óleo. Exatamente. E assim, para mim, toda aquela sabedoria dele ali naquele momento, mas principalmente a sabedoria de mostrar pra gente que o nosso olhar é que tem o poder de achar as coisas bonitas ou feias, e toda a nossa vida, né, toda a nossa história e a bagagem que a gente carrega. Eu não posso olhar para uma pessoa, pro meu, sei lá, para minha avó, porque ela está velha e olhar e falar assim, nossa, é feio. Era lindo! Era a minha história, né, que tá ali. Então, se a gente começa a mudar, eu acho que assim, a maior tentativa minha é essa. Eu passo um ano tentando mudar o olhar deles. Isso é muito isso. Lindo, né? Porque é o papel do educador ali na sua essência, né? E trabalhando com arte, né? Trazendo ali fotografias e fazendo a gente refletir sobre aquilo que talvez nem passe na nossa cabeça quando a gente está ali criticando aquilo que a gente não acha o padrão de beleza, né? Que a gente estava falando. Numa fotografia de uma mão mais suja, mais velha, mais enrugada, e ele traz essa beleza e transforma a sua vida. E agora você tá aí com esse papel lindo também de transformar tantas vidas. E aí, até aproveitando esse gancho, a Márcia também tá aqui, é uma das idealizadoras do Chega, mas também é um pouco minha entrevistada também. E eu vou explicar por quê. A gente fez um projeto muito legal do Chega esse ano, que veio de uma proposta de uma pessoa que... Uma das mães de uma das meninas que fazem parte do Chega, a Duda, e aí juntou com o pessoal de psicologia que estava indo pela primeira vez ali nas reuniões do Chega também, e a gente montou então esse projeto que é o Chega na Escola, de levar essa discussão da violência contra a mulher nas suas mais diferentes formas, que essa é uma delas, né, que a Drica estava falando até agora, para dentro da escola, porque a gente entendeu, quando a gente criou o Chega, a gente já falou isso algumas vezes, em outros episódios, que a gente, ao criar o Chega, a gente combatia muito o feminicídio, né? A gente falava muito sobre os números, sobre essas violências mais visíveis, assim, vamos dizer, assim, ao olho da sociedade, porque tem boletins, tem números, tem censos, enfim. E aí, conforme a gente foi estudando a temática e se aprofundando, a gente percebeu que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente tem, assim, com esses números de feminicídio, a gente vê a pontinha do problema, né? O iceberg tá todo lá embaixo, sem a gente entender. E a gente foi entendendo isso e percebendo que a educação, que essa conversa iniciada lá atrás, que essas violências que estão no nosso cotidiano, fazem com que a gente chegue no feminicídio que a gente tem hoje e vive essa sociedade tão violenta, né? E a gente trouxe, então, então chegou a hora da gente levar essa discussão para além dos bancos acadêmicos, que a gente já estava numa escola, né, numa universidade, mas com o pessoal, um público mais velho, e levou isso, então, para uma escola de ensino fundamental, para alunos de 6º ao 9º ano, debatendo, trazendo essa violência, tendo um cuidado de como abordar isso, e trazendo principalmente essas violências muito cotidianas, né? Muito enraizadas, naturalizadas, então uma expressão mal falada, uma música que a gente cantava lá atrás, né? Loira burra, enfim, várias coisas que a gente foi pegando ali com eles numa conversa super interessante. E a Márcia coordenou 2 atividades muito legais com esses alunos, foram acho que uns 60 alunos, nossa, né? Tinha muita gente. Do 6º ao 6º e 7º, a gente fez, ao final dessa roda de conversa, a gente fez uma oficina de um mural colaborativo, então eles fizeram várias mensagens, a gente achou em algum momento que não ia dar certo, né, Márcia, mas foi.
E com os mais velhos a gente propôs a construção de lambes que tem aqui, que a gente está usando no espaço nesses 3 episódios, com frases e com expressões que eles colocaram ali do que, como eles viam, o que eles gostariam de falar sobre essa temática que a gente levou para a escola, né? E aí eu queria que a Márcia falasse um pouquinho de como foi essa experiência para ela, de trabalhar com a arte, com essas crianças, esses adolescentes, com muitos casos já, inclusive, de violências, né, físicas, sexuais, enfim, que a gente sabe que tá ali dentro e tá em todos os lugares, né, infelizmente. Vendo as fotos ali, né, muito bacana. Tô esperando o segundo pra gente fazer tudo de novo. Podia chamar a Drica podia ir com a gente, hein? Eu ia falar isso, eu acho que ia ser o máximo se a Drica certeza pudesse participar de um com a gente. Mas assim, que nem você falou, Inara, ao mesmo tempo foi assustador, no bom sentido de assustador, né, da palavra, porque eu lembro que quando a gente viu aquele monte, a quantidade, Drica, de criança que foi lotando o espaço, sabe quando a gente sabia que ia ter muita gente, mas quando a gente vê, né, eu lembro da gente se olhando assim. Não, total, todo mundo preocupado. Não, gente, vai dar certo, vai dar certo, vamos. Né? Como é que vai ser isso e todo mundo junto ali? E não tinha tesoura suficiente para todo mundo, cola suficiente, caneta suficiente, mas a empolgação foi muito legal, né? E assim, foram 2 momentos, né? As mais novas fizeram esse aí das colagens no craft, né? E a gente levou folhas, né, revistas já para as pessoas para ajudar, né? Recortes que elas podiam recortar, escolher ou pegar algum ali, e as outras maiores fizeram até alguns desses cartazes que estão aqui. E assim, o que mais me chamou a atenção, assim, e aí como a gente, até que a Drica falou, né, de conseguir fazer com que as pessoas se expressem, né, ver o quanto, ver beleza onde não existe, né, que eu acho que é o mais legal. Não que não seja bacana você não ver você ver a beleza naquilo que já é tido como lindo pela imensa maioria da sociedade. É bacana, vamos apreciar o que já é dito como belo, ok. Mas é muito mais legal você pegar aquela imagem da mão de unha suja, enrugada, que todo mundo olha e fala que feio, e você conseguir fazer com que alguém olhe aquilo e fale, nossa, que lindo. Né? A nossa função aí, né? Sempre o que emociona a gente, e se a gente bem se conhece, né, Drica, a gente sabe que isso, nós duas, emociona nós, a Nara também, que eu conheço bem, todas nós aqui, né, nos conhecemos. Então, assim, quando você pega um aluno, uma criança, seja de qualquer uma das 2 atividades, e você chega no começo, que aí você tenta ir, era muita, né? Não dá para dizer que a gente conseguiu em todas pessoalmente, uma por uma, mas aí atendendo ali todas. E eu lembro de algumas que no começo chegava, elas estavam ou quietas, não queriam nem mexer na tesoura, nem recortar, nem colar, não queriam escrever, porque estavam com medo, vergonha, não sabiam o que fazer, e aí depois no final, olha, me arrepiei agora, que eu lembrei de logicamente, sem citar nome, até porque eu não lembro do nome mesmo, mas nem os casos, mas alguma chegar, te chama num canto e fala, olha, é que aconteceu, e te relata uma coisa, né? E na hora que te relata um acontecimento que o normal seria você desabar de chorar, né? Você respira fundo e tenta passar para essa jovem, né? Como é que ela pode fazer com que aquilo saia de dentro dela de uma outra maneira? Aí elas falam assim, mas eu não sei desenhar, mas eu não sei escrever, eu não sou bom em português. Não importa, né? Não importa se o português vai estar certo, se vai estar... Lógico que não estou falando que não é bom saber português, não me entendam errado, pelo amor de Deus. Naquele momento não é o principal, né? Mas é ele conseguir se expressar, essa criança, esse adolescente, a menina, menino, e colocar para fora sem julgamento, né, Drica, a tal do julgamento, né? Então é aquilo até na parte do desenho. Quantas crianças, eu, por exemplo, tento fazer sempre isso com o Lourenço, tenho certeza que você, Nara, contou com a aluna também, e a Drica também com a sobrinha dela, né, que tem em volta aí as crianças. A gente não vai chegar para uma criança que faz um desenho, aspas agora, no horroroso, né? Aspas, 1000 aspas nesse horroroso, que você olha e fala, meu Deus, não tô entendendo nada. Aí o teu sobrinho ou filho chega pra você, não, mas isso daqui é uma árvore florida com uma fada, e você olha e só vê um borrão. Você nunca pode chegar pra essa criança e falar, mas aí não tem nada, só tem um borrão. Você acaba com ela, né? E isso não acaba só com a criança, você acaba com o adolescente, que se ele chega pra você e fala, não sei me expressar e tem medo, você já vai julgando, a pessoa não se expressa, né? Então eu acho que o mais rico desse encontro, assim, foi ver, né, a criança, aquele que estava, lógico que foi legal ver aquele que já desenha, que tinha uns desenhos bem legais, muito pessoas legal, que já desenhavam, textos escritos que, cara, podia já pôr num livro com algumas revisões, é bacana também. Mas o que toca a gente, né, e eu acho que a Drica também acha isso,
É quando você vê que aquela pessoa tá toda retraída ali, né? Aquela criança tá retraída, ela não tem coragem de nada. E de repente, com muito carinho, né, com palavras afirmativas, de força, ela vai, ela tem coragem, ela anda. Eu acompanhei alguns assim. Vai devagarzinho, vai tipo assim, olhando, ninguém tá me vendo. Eu vou lá pegar aquilo, eu vou lá, coloco quietinho, aí te chama tia, me ajuda a colar lá. Quando chama tia, me ajuda a colar lá, olha só, né? Acaba com a gente, assim, né? Sim. Você vê aquilo e fala, resolvi, né? Já me dá vontade de chorar. Eu vi que a Drica umas horas ela tava com vontade de chorar, já dá vontade aqui também. Você olha e você pensa, caramba, eu servi para alguma coisa nessa vida, sabe? É lógico que a gente serve mais do que isso, né? Mas nesses momentos que você vê que uma criança, um adolescente conseguiu se livrar daquilo, né? E de repente a partir dela ela vai continuar querendo fazer isso, né? Falando das suas dores, falando do que incomoda. Então eu acho que esse primeiro projeto que a gente fez do Chega na Escola foi o primeiro, que eu espero que seja de muitos, né? A gente quer continuar fazendo. E que sejam todos assustadores dessa mesma maneira, entendeu? Seja assustadores com 100 crianças ou com 10, né? E assim, porque é assustador nesse bom sentido de, infelizmente, tomara, na verdade, tomara que um dia não precisem mais da gente, né? Mas é uma utopia enorme achar que nunca mais vai ser preciso a gente fazer um projeto desse, Sim. que nunca mais vai ser preciso a Drica falar disso, né? Que seria o sonho, né? Mas enquanto, infelizmente, ainda precisam, que sejam experiências assustadoras, que a gente possa pegar na mão de uma criança e falar assim, vem cá, escreve, põe pra fora, não importa. Eu acho que né? Assustadoras e transformadoras. Assustadoras, né? Porque a transformação é nítida, né? No final, quando a gente... Lembra quando a gente olhou o varal ali? Com todos esses lambes escritos assim e desenhados, né? E a gente começou no final a olhar, sabe, e ver a história por dentro de cada uma daquelas pessoas, né? Que a gente até esquece, não tem como a gente lembrar de todo mundo, mas daquele momento, do que foi falado, do quanto ajudou, né? E de quanto elas vão guardar isso, né? Porque aí é o que a arte vai reverberar, né? Vai reverberar, porque sendo uma experiência, né, que ela escreveu, que ela desenhou, que ela participou de uma criação, isso para se manter na memória com uma facilidade muito maior e fica para a história, Sim. né, que tem até a ver com a próxima pergunta aí que eu quero fazer para Drica. Não sei se já pode já fazer a próxima pergunta para Drica, né? Porque isso ajuda a reverberar, né, Drica, e se mantém na história para sempre, assim, né? Então, mesmo que você, quando você tiver, sei lá, 56 anos, né, fiz 56 anos, ó, né? Se eu parar para lembrar dos meus 10, né? Às vezes é muito mais fácil lembrar de coisas onde existiu uma prática, né? Uma arte relacionada, uma criação relacionada. Por isso eu acho que a importância da escola viva, né? Essa escola que é transformadora, que traz arte nesse sentido, né? De deixar a infância ali livre para criar e para absorver e para transformar. Sim. E tem gente que não entende isso, né? Isso dá um outro tema também, para um outro dia. Mas, Drica, como é que você vê, né? Lógico que tem perguntas que a gente faz aqui que a gente até já sabe a minha resposta, né? Mas a gente quer ouvir você falar, desbravar sobre o assunto aí. Como é que você vê que a arte, qual é a função da arte, como é que você utiliza a arte, toda essa criação artística como forma de preservação, de documentação histórica, de movimentos sociais, de movimentos ativistas, né? Como é que você vê o papel da arte, do ensinar a arte e do fazer arte para preservar essa história toda aí? A nossa história toda. Ativista. Só pegando um gancho no que você estava falando, acho que nem não somos nós que estamos inventando. Isso é uma questão biológica, fisiológica, sei lá. Ninguém vai na escola quando é pequenininho só brincar. Muitas mães falam assim, ele pode faltar porque ele vai lá brincar. E quando a gente quando uma criança entra na escola, ela já está começando o seu aprendizado. E é um aprendizado para a vida, não estou falando de ter habilidades para qualquer coisa. Eu estou dizendo sobre aprender as coisas da vida e a se formar como um cidadão ou como alguém que seja humano, que olhe para o outro. Tudo isso a gente ensina. Mas, óbvio que tem a casa, mas dentro da escola a gente está fazendo isso. E na questão artística, especificamente, ela trabalha com as questões do multissensorial. E o multissensorial é o que mais faz as pessoas terem recordação das coisas. Então, é o cheiro,
que eu lembrei, aquela música que eu escutei, aquela sensação que eu tive. Você falou agora, eu me arrepiei. Sim, essas coisas que a gente sente estão dentro desses órgãos do sentido fervilhando dentro da gente, são as coisas que a gente vai recordar. Tudo que a gente lembra e tudo que a gente guarda passou por mais do que um órgão do sentido. E aí eu falo também sobre apanhar, sobre as coisas ruins disso, né? E então eu penso que cada vez que a gente deixa, que a gente induz ou a gente motiva uma criança ou qualquer pessoa a mexer, a pegar, né, a tocar, a sentir, a cheirar, a passar por todas essas experiências, ela não esquece mais, aquilo fica guardado nela e ela aprende com muito mais facilidade. Eu uso muito isso porque eu basicamente obrigo, como eu estou dentro de sala de aula de universidade, então são maiores, né? São crianças crescidas, vamos dizer assim. Eu meio que bato de frente com a questão do computador, que não sou contra, muito pelo contrário, mas eu acho que eles têm que ter essa experiência manual. Eles precisam desses toques. Eles são tão carentes, existe uma carência tão gigante no universo atual, eu não sei, né? A gente sabe o que acontece, mas o que eu vejo dentro da minha sala de aula são pessoas carentes de afeto, de alguém que possa ouvir o que eles têm para dizer. Tudo isso eu acho que torna algumas crianças e adolescentes mais retraídos. E quando eles olham, quer dizer, quando eles percebem que eu estou olhando para eles, porque eu estou olhando para eles, e eu estou olhando no olho deles. Quando eu vejo um gordo na minha sala de aula, eu olho no olho dele, falo assim, eu estou aqui. Você pode chegar onde você quiser. Não importa como você é, né? E eu percebo isso, que há uma troca. E eles também se sentem confortáveis quando eu estou ali. Porque eles provavelmente vieram de casa pensando como que ia ser a cadeira, como ia ser a catraca da porta da faculdade, se as pessoas iam rir dele ou não, se aquela roupa dele estava adequada ou não. E aí, quando eles entram na sala e veem que uma professora é gorda, igual eles se sentem acarinhados de algum jeito. E eu faço questão que eles se sintam assim. Então, eu acredito que tudo que eu puder fazer para que eles se sintam assim, eu vou fazer. E eu acho que todo manual, toda vez que a gente induz coisas manuais, a gente está fazendo isso, a gente está abraçando eles. Eu vou até trazer uma pergunta aí, que eu tinha para esse universo aí da universidade. Ela não respondeu ainda, hein? Ela tem que responder. Vai responder. Porque você fala que dentro desse escopo de universidade com esses alunos, né? Eu queria até te perguntar se você acha que esses temas ativistas, eles são suficientes sendo tratados ali na universidade ou ainda é pouco. E quando se faz, como no seu caso, né, de que você coloca isso dentro do seu plano de ensino de alguma forma, no seu jeito de levar algum material, enfim, como que isso influencia também na produção deles, dos alunos, né? Tanto ali academicamente como fora também como profissionais, né? Você acha que isso influencia nesse olhar diferente enquanto estudantes e depois enquanto profissionais, né? A gente, em jornalismo, por exemplo, a gente vê muitos trabalhos hoje que envolvem a temática da violência contra a mulher e talvez muito provavelmente porque o Chega começou a falar e abordar de uma forma mais ativa ali, mais presente, mais perto, né?
Com certeza, eu acho que é um papel fundamental nosso, um dos nossos papéis é esse, é fazer com que eles entendam que eles têm responsabilidade social no momento que eles escolhem uma profissão. E que a nossa profissão pode mudar a vida. Nós trabalhamos com comunicação, a comunicação é a mola do mundo. E nós temos o poder, da mesma forma que a gente pode manter ali um preconceito, a gente também pode desmistificar. Aquilo que eu crio, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu fotografo, aquilo que eu desenho, que eu crio de forma geral, eu estou atingindo pessoas. Da mesma forma que eu também fui atingida quando eu era mais nova com sei lá, o filme dos Trapalhões, onde a mulher que ele zoava era gorda. Também fui atingida por aquilo. Eu também tenho minhas marcas. E se eu posso fazer o contrário, o inverso disso, se dentro da minha profissão eu tenho condição de fazer diferença, eu acho que é o principal, é o primordial da vida. É a gente poder fazer diferença. É a gente ter utilidade no mundo. É a gente aprender a olhar em volta, olhar além da história de olhar além do umbigo. Tudo que eu falo é causa. Tudo que eu puder, eu trago uma causa, sempre. É um trabalho, qualquer dinâmica, qualquer exercício, qualquer exemplo, sempre é sobre causas sociais. É sempre sobre os outros, aquilo que talvez não me atinge, mas que tá aí para ser visto e que eles têm que se importar. Eu não posso fechar a janela, sabe como a gente faz quando uma criancinha vem e vai para pedir dinheiro e a gente fecha a janela do carro antes e nem olha para o lado? Eu falo isso para eles, eu falei, a gente tem que olhar para o lado. Porque que profissional sou eu que não me importo? Eu falei, eu tô aqui dentro dessa sala de aula me importando com cada um de vocês. Eu quero poder ser útil para vocês. Então, eu quero que vocês saiam daqui sabendo que vocês têm uma das coisas mais importantes da vida do ser humano, que é cuidar do outro. Cada um na sua área, da maneira que tem. Um médico salva a vida, mas nós da comunicação também. Com certeza. E aí, então, pegando esse gancho da Drica, eu queria trazer também um pouquinho da Márcia artista, que produz, né, como a gente já falou aqui na nossa conversa, muitas artes para o Chega, que faz com que os alunos produzam também. Tem umas séries incríveis que ela faz aí pra gente, de recriações, de releituras, né, de grandes obras, colocando a violência ali de alguma forma contra aquelas personagens mulheres. Tem de doação de órgãos, enfim, tem uma gama aí de lutas ativistas que a Márcia tem. E eu queria perguntar, o que você coloca, né? A Drica comentou aí várias coisas do poder dela, né? Do que ela coloca ali na educação, principalmente. Eu queria que você falasse também um pouquinho do que você coloca ali nas suas artes. O que você pensa quando você está produzindo aquilo? É difícil essa pergunta. O que a gente coloca? A gente coloca a gente, né? Pelo menos eu me coloco 100%, assim, quase nas artes que a gente chama autorais, né? E mesmo nas comerciais, né? Que tem um público, um cliente direcionado, tem um objetivo muito específico. Não tem como dizer que ali não tenha também quem eu sou, assim. Mas, assim, um bem, assim, gigante que o Chega me fez, né? É de deixar isso mais claro, né? E digamos que o que eu fazia antes do Chega, o que eu fazia era muito mais restrito, muito mais fechado, menos visual, assim, para muita gente, né? E aí, a partir do momento que a gente começa, vocês me chamaram por Chega, você, Raquel, falaram, vem com a gente, né? E eu queremos arte. Muito assustada e muito com medo de entrar pro Chega, eu falei, vamos tocar isso, né? E pronto, aí tudo que o Chega faz tem que pôr arte, né? Porque eu quero pôr alguma arte em tudo. Então, assim, em cada coisa que eu faço mesmo, assim, né, que são essas autorais, tem muito
desde do primeiro momento que eu me entendo como gente, assim, né? Que eu começo a pensar que alguém a Drica falou do pai dela, por exemplo, né? Eu falei da minha tia, né? Que a minha tia foi a minha grande salvadora na vida desde que eu tenho meus 10 anos, assim, né? E uma mulher que foi... Minha tia faleceu com 40 e poucos anos, professora. Se eu sou conhecida hoje como Okida, devo à minha tia, porque a fama dela de Okida lá na universidade é por isso que me chamam, né? Amava o que fazia, tanto é que hoje muita gente fala, nossa, você é parente da Okida, eu só gostei de matemática por causa da Okida. Né? E além de grande professora, ela criou o Colégio Lusíada, o Colégio Lusíada foi criado pela minha tia. Ela era artista, ela pintava, ela desenhava, ela escrevia, né? E ela foi muito podada, muito assim, né? Ela não podia namorar quem ela queria porque ela era descendente de japonês e porque ela era doida por um rapaz mais novo e que a família japonesa tradicional, né? E mesmo o lado não japonês não deixavam. Então ela foi podada, ela foi recriminada, né? E aí também o lado do preconceito que ainda existe com o povo japonês também, por causa, né? Várias coisas. Então assim, e a minha tia viveu ali. Infelizmente ela não pôde nem viver o amor dela, nem viver toda a história linda que eu tenho certeza que ela gostaria. Ela faleceu muito cedo, como eu falei, 40 e poucos anos. Mas as conversas que ela tinha comigo, ela tinha só comigo, né? Porque apesar da diferença de idade, eu era uma menina próxima ali dela e que ela, digamos, eu acho que ela viu em mim alguém, olha, eu não quero que aconteça com você, Marcinha, o que aconteceu comigo, né? Então, vem desde as minhas artes tem a minha tia, né? E novamente isso me arrepia, isso me emociona, né? Então eu consigo pensar nela, né? Não tem como... Tem gente que deve falar de novo ela falando da tia dela, mas não tem como, né? As pessoas importantes que fazem a gente mudar a vida, a gente vai falar, a gente vai lembrar. E se a gente não consegue falar, a gente vai colocar na arte que a gente cria, né? Então quando tem uma cor que me chama, que aí meu estilo de design, para quem me conhece, sabe, é muito baseado na linguagem das cores, ele é minimalista, ele é mais leve. Quando eu mostro alguma coisa, que nesses dias eu estou mostrando umas artes para umas pessoas de um evento, e tem gente que já falou, isso não foi você que criou, né, Márcia? Eu falei, não, é porque não é a tua cara, é diferente, né? Meu estilo é minimalista, é leve, é colorido, e não por isso, né, porque é leve, minimalista, é que ele não é forte, né? Essas artes que você cita especificamente, aí não sei se a Drica chegou a lembra delas, ouviu todas, né, onde eu pego os quadros, né? Eu pinto eles todos normalmente de amarelo, num tom assim, um amarelo não muito cheguei, e aí eu machuco aquelas mulheres que não estão machucadas no quadro de propósito, né? Eu lembro que o primeiro que eu fiz, eu pensei, caramba, será que as pessoas mais tradicionalistas da história da arte, né, vão achar que eu fiz? Olha o que ela fez com a Vênus de Milo, olha o que ela fez com, né? Vou dizer que teve gente que achou ruim, mas... A ideia é essa, né? A arte ela tá aí para chocar, para provocar e para te fazer pensar, né? Então, e o que foi muito legal também, e aí tem uma influência também, que aí eu lembro que a Beatriz também escrevia, não sei se ainda escreve, aquelas colunas contando sobre história de mulheres da arte que foram, né, diminuídas, né, apagadas. Muitas, Isso foi de encontro, digamos, a Beatriz contando a história, né? E eu passo isso na imagem. E aqueles quadros, né? Foi pensar, mas caramba, existia? Tem gente que falou isso pra mim, mas existia a violência contra a mulher na época do Renascimento, ou sei lá de quando? Caramba, desde sempre, quando não existiu, né? Então, de repente, aquilo ali fez você parar pra pensar, e algumas pessoas falaram isso pra mim, olha, isso me fez parar pra pensar no que essa pessoa quis dizer com essa arte, né? O que exatamente quis falar ali, né? Tem uma que eu não vou lembrar, acho que é do Hopper, não sei se é do Hopper, não sei, não vou lembrar agora o nome exato, mas que ela tá chorando, é uma mulher ensanguentada chorando na beirada de uma cama, né? E na hora que você vê o quadro, quando eu olhei aquilo já me chocou, já me choca bastante aquela imagem. Mas aí na hora que você pega, parece que para algumas pessoas, né, que não pararam para pensar, né? Porque só pensam na beleza estética clara e objetiva ali, né? Não vem o além, né? Aí eu pego, pinto tudo de amarelo, coloco um vermelho e um roxo naquela cara, naquele choro, naquele sangue. Nossa, mas é mesmo, ela podia estar sofrendo. Lógico que podia estar sofrendo. Por que você não viu? Né? Então a ideia é essa. Por que você não olha para o lado, né? Como a Drica falou, para pensar naquela dor que alguém pode estar sofrendo e você não se deu conta, né? E mesmo as artes mais bonitas, digamos assim, né? Falando que nem aquele coração ali que tem um monte de gente que gosta, aquele ali, ó. Né? Que a Raquel fala que ama, você também gosta, já fizemos até camiseta com eles. É bonita, é um coração com margarida e com violeta, em amor perfeito. É amor perfeito, margarida saindo de dentro do coração. Aí tem gente que fala, ai que lindo,
mas ele está falando de dor, né? Ele não está falando de, ai, que lindo a primavera. Não é a primavera florida, vamos festejar a primavera. Não é isso, né? Então, quer dizer, mesmo nas artes mais visualmente, mais esteticamente, que o padrão diz bonitas, belas, também existe alguma coisa da minha história. Em tudo tem alguma coisa da minha história. Às vezes só eu sei o que eu pus ali, por que eu pus, ou para lembrar, para me lembrar, ou para fazer com que alguém pense, né? Eu acho que é bem bacana quando a gente tem essa... E quem trabalha com arte, seja qualquer tipo de arte, texto, fotografia, né, Nara? Você Sim. é da foto, uma fotógrafa. Quem não conhece as fotos da Nara, tem que conhecer. Foto, texto, todo a gente coloca, né? A gente sempre pode se colocar ali, coloca um pouco da gente. Sempre tem aquele lugar que só você vai saber que aquilo foi porque a minha tia fez alguma coisa por mim, porque o teu pai, né, Drica, fez alguma coisa por você. Sim. O que o Tom faz com essa menina, o que a Luna faz com ela, né? Quem conhece a Nara antes da Luna e do Tom e depois da Luna e do Tom, né? A gente sabe o quanto a gente se coloca, né? E aí isso ajuda com que outras pessoas façam também. Né? Então, quando alguém olhar uma arte minha, pode ter certeza que aquela cor não tá ali por acaso, aquela imagem não tá ali por acaso, aquela margarida tortinha virada para lá, ela tá ali por um motivo, né? E precisa eu escuto isso muito de aluno, talvez a Drica já tenha escutado também. Ah, mas ninguém sabe, de que adianta você fazer, se ninguém vai entender. Eu Mas falei, tá não ali, tem né? problema, tá ali. Se alguém me perguntar, eu explico e quiser saber. Se também não quiser, sente. Sabe? Se deixem sentir, né, por aquilo ali. Se deixa achar estranho. E a arte é muito isso, né? Você É. faz com toda essa sua bagagem, trazendo todas essas Com vivências. certeza. E cada um vai pegar e vai absorver aquilo de uma forma completamente diferente e vai fazer diversos outros sentidos. E isso vai ganhando uma vida além da sua, né? Isso que é muito É uma bonito construção, da arte, né? a construção, né? Uma construção histórica, né? E aí tem a ver com aquela pergunta que eu tinha feito pra Drica, né? Essa construção histórica aí, né? Do que a gente faz. Se a gente não tiver essa história, essa coisa para se contar, Preservada, essa né? documentação, Documentada. né? Como é que a gente vai, né? Então não importa se você acha feio, bonito, sente ou não sente, aquilo tá ali, aquilo existiu, né? Daqui a, sei lá, 100 anos, alguém vai ver as coisas, as coisas que a Drica já fez, por exemplo, para os eventos que ela participa comigo, né? Uma fotografia que você fez, um texto que você escreveu, alguma arte que eu fiz, e vai falar, meu Deus, quem será que fez isso? Por que será que essa pessoa fez isso? O que ela quis dizer com isso? Né? Então é importante, é gigantesca essa importância histórica, né? Sim, com certeza. E aí a gente já tá caminhando ali pro final, né? Infelizmente, é uma conversa que rende muito. Mas aí eu queria ouvir das duas também um pouquinho de como... Vocês estão falando muito de criação, e de como é esse processo também para vocês dentro de sala de aula e produzindo arte. E eu queria ver como que vocês analisam a tecnologia, as redes sociais, como todo esse cenário que a gente vive hoje, tecnológico, impacta de alguma forma positivamente nessa reverberação, né? Por exemplo, se antes a gente escrevia um texto e ficava, às vezes, era difícil da gente conseguir colocá-lo no mundo, hoje a gente tem as redes sociais que democratiza. A gente recebeu outro dia a Maíra Liguori do Finkelga, que ela deu um depoimento interessante nesse sentido, que ela falou que, na verdade, a gente vive ali também esse universo digital, também existe uma disputa, né, do bem e do mal. Então, por mais que a gente consiga espaços, eles ainda são ocupados de forma muito... com um discurso muito de ódio, enfim, tem todo um lado também que ainda machuca, principalmente nas redes sociais, mas acho que tem um lado também da gente conseguir fazer com que o nosso trabalho reverbere muito mais de alguma forma, né? Como que vocês veem, assim, o papel das redes sociais nessa nossa luta, né? De que forma isso influencia, que a gente consegue chegar em mais pessoas, enfim. Drica, pode falar você primeiro. Eu sou rata de rede social, né? Não posso nem dizer que acho ruim, porque às vezes eu passo, sei lá, eu vou lá procurar quantas horas eu estou em X aplicativo, às vezes eu estou há 7 horas. Então, eu acho que tem os dois lados, sim. É meio que porta de banheiro, sabe? Eu posso escrever o que eu quero e
e vai chegar nas pessoas ali. Então, o que eu penso é que a gente tem que induzir e ensinar quem tem essa condição, quem está dentro, por exemplo, de uma sala de aula, tem essa condição de falar para o aluno que ele tem que usar essa ferramenta para o bem, para o lado bom. E isso não é a rede social e a internet, era a televisão lá atrás. Que também, e até hoje, né? E que também foi usado, o rádio foi usado para o mal também, Sim. Mas que também é usado para o bem. Então, toda a comunicação de forma geral e todos os veículos, eles têm os dois lados da moeda. E aí, o que vai diferenciar é o humano que está pilotando aquilo, vamos dizer assim. Por isso que eu acho tão importante você formar pessoas. Porque tem da personalidade, mas tem da vivência, tem da história, tem da casa. Como a Márcia falou, a nossa construção desde que o nosso primeiro antepassado lá surgiu. A gente vem carregando só. Então é fundamental que a gente traga, ou que a gente se cerque, ou que a gente tente, pelo menos, de coisas boas e positivas, para que a gente também possa passar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, dentro de mim tem que ter coisa boa, para que eu possa passar também coisa boa. Então, o tempo inteiro é uma troca. E a rede social me possibilita chegar onde eu jamais pensaria. Então, eu posso chegar com coisas ruins e posso chegar com coisa boa. É maravilhoso. É maravilhoso, eu acho, você ter essa possibilidade. A internet fez isso, né? Todos nós estudamos quando começou, né? Globalização, como que ia ser, como ia deixar de ser. Mas agora é uma realidade. Então, tem um monte de gente trabalhando pro lado errado, vamos dizer assim. E nós temos que induzir, nós que temos a condição de ensinar, temos que induzir as pessoas a entenderem. A rede social é uma ferramenta incrível, desde que a gente aprenda a usá-la para o nosso bem, a nosso favor. Quantas coisas a gente fica conhecendo, a gente fica sabendo, a gente vai tendo acesso. Alguns anos atrás, saiu lá visita virtual em todos os museus do mundo, onde eu jamais ia poder pisar, talvez. Ou eu conheço pessoas, principalmente na época da pandemia, que a gente teve mais acesso, né? Eu acho que ficamos mais tempo. Eu conheci pessoas na pandemia que também mudaram minha cabeça em muitos aspectos. Então, usar a ferramenta para o lado bom é maravilhoso, mas a gente precisa aprender desde criança de que aquilo pode ser usado para algo bom. E saber também distinguir, e saber também ter opinião, saber pesar. Porque é difícil, às vezes uma pessoa tem uma opinião, na verdade não tem uma opinião e é influenciado 100% por todo mundo. Eu sempre falo, eu não tenho verdades absolutas. Eu quero que tu venha brigar comigo, que tu me questione. Porque enquanto tu é questionador, você pensa. Então, a rede social é isso, é um grande... Eu nem sei a palavra, é uma vitrine. Que as pessoas passam, olham, gostam, param, compram ou não. Então, o importante é quem vai usar. Porque a ferramenta é maravilhosa. Exatamente. É meio que respondem também. Eu vou ser rápida, porque eu quero fazer uma pergunta para ela que não tá no script. Posso? Claro. Tá. Então vou responder rapidinho. Eu concordo com tudo que ela falou. Assina embaixo. E você me fez lembrar que tem pessoas que às vezes viram para mim e perguntam assim: por que você tá me perguntando isso se você sabe a resposta? Né? Por que você não me explica em vez de me perguntar? Porque eu quero te fazer pensar, né? Você tem que saber pensar. E a resposta é essa, é a educação, né?
se você tem que educar as pessoas para saber usar as redes sociais, educar as pessoas para saber pensar, para saber raciocinar sobre aquilo, né? Se você pega as redes sociais onde alguém te dá um negócio de bate pronto, vai lá, mexe, é uma porcaria, vai dar ruim, né? Então, assim, é o saber usar. E o saber usar está relacionado à educação, né? E aí o que eu quero perguntar, porque eu concordo, sério, que eu quero fazer uma pergunta para ela, aproveitar que ela tá aqui, que eu sei que é um assunto que ela gosta e não tá aqui, e que tem a ver com história, tem a ver com educação e tem a ver com arte, né? A Drica, durante muitos e muitos anos, ela foi jurada do Carnaval do Rio. Eu sei que ela ama carnaval, né? E eu sei, tem a ver com preconceito também, tem a ver com ativismo também, porque eu sei que ela escuta às vezes umas pessoas, mas carnaval, eu não gosto de carnaval. Cultura, né? Tradição popular. Isso, é popular demais, né? E eu sei que o trabalho que ela faz, né? Ela tem uma paixão pelo carnaval, ela ama carnaval, né? E agora eu sei que aqui em Santos ela tá sempre lá transmitindo. Eu lembro que esse ano eu tirei fotinho, mandei pra ela, dela falando lá. Então, assim, fala um pouco disso, porque o carnaval tem a ver com arte e educação, que eu sei que também é a pergunta que se encerra aqui, né? Sim. Tem a ver com arte e educação, depois a Nara vai fazer a última pergunta. E tem a ver com cultura, tem a ver com você preservar a história, né? E no carnaval é um espaço aberto para tantas pessoas poderem se expressar livremente, né? Tem tantas coisas, independente de se você gosta de, quando eu gosto de carnaval ou não, uma coisa é você gostar de ir lá no salão, ou, né, você ir lá, né, participar. Outra coisa é você entender a importância do carnaval como uma festa popular de cultura que preserva a nossa história. Fala um pouquinho dessa relação aí do ativismo no carnaval, disso que a gente está falando, né, e de como ele pode ser usado como uma ferramenta para arte e educação. Não tinha como terminar sem falar sobre carnaval mesmo. O que você falou é real, eu sou apaixonada. E por ter essa paixão, eu estudo muito e eu trato tudo isso com muita responsabilidade. O meu olhar para o carnaval, ele vai além do que algumas pessoas possam pensar, porque as pessoas têm muitas opiniões e depois que elas conhecem, elas conseguem entender melhor. Carnaval é uma das maiores e melhores ferramentas para chegar nas pessoas e para chegar no povo. E para fazer o inverso, vir do povo para a elite, vamos dizer assim, e vice-versa. O carnaval, ele ensina. A cada momento, a cada escola, a cada enredo, é uma chuva de aprendizado. Todo mundo tem condição de ter acesso a isso. Às vezes eu não teria acesso a conhecer um autor ou, enfim, um pintor ou alguém ou uma história, e o carnaval me possibilita isso. Conhecer, traz conhecimento, tem condição de ter essa ferramenta de ensino muito importante. E além disso, assim, eu poderia falar disso aqui horas, porque realmente eu posso apontar para vocês ponto a ponto onde a gente tem condição de aprender e onde a gente pode usar o carnaval para isso. Mas eu gosto de falar sobre a questão cultural, e para mim é uma das mais importantes. A cultura popular é das coisas mais que deveriam ser mais faladas e mais aclamadas, porque o que vem do povo tem uma sabedoria tão gigante e a gente menospreza, porque é uma maneira de colocar, vamos dizer assim, o povo no seu lugar. Então a elite sempre fala, olha, o que é bom é o que a gente faz, o que o povo faz é menor. Isso já, desde que a história do mundo né, que o mundo começou, é assim. Então, se eu pensar, por exemplo, que escrever, ou fazer joias, fazer vitral, por exemplo, na Idade Média, era considerado uma arte menor, porque era feita pelo povo, nada mudou. Tudo que é feito pelo povo é menosprezado. As pessoas tendem a torcer o nariz. Só que é justamente a cultura popular que forma quem a gente é. Exatamente. Que mostra a gente em termos de personalidade e identidade. O valor que a gente dá para a cultura brasileira, no nosso caso, né, o valor que a gente dá para a cultura popular, diz muito do povo.
diz muito da gente também. Carnaval é uma das maiores expressões da cultura popular brasileira. O mundo aclama, Sim. porém a gente no Brasil ainda torce o nariz. Escolas de samba são empresas que têm escola para crianças, creches, profissionalizantes, fazem um trabalho dentro de uma comunidade que é seríssimo. Só que o povo só gosta de falar do outro lado. O outro lado todos nós temos. Eu também tenho um lado péssimo. Todos então, nós, né? É muito importante pensar no carnaval como uma grande ferramenta de educação que usar os enredos dentro de uma sala de aula. Bom, tem muitas possibilidades. Mas, assim, só para mim, a mais fundamental é a gente poder conhecer a essência do povo. E o povo brasileiro é um dos povos com a cultura mais rica que existe, mas a gente foi ensinado a não gostar por conta da desigualdade. Exatamente. Você vai num lugar, num país onde todo mundo tem mais ou menos a mesma faixa de classe social, as festas culturais são incríveis e todo mundo bate palma e todo mundo aclama. Mas pra gente não. Se vem do povo já é ruim. Pois é. E essa é uma outra forma que eu acabo tentando, dentro de sala de aula, desmistificar e fazer eles entenderem que funk é cultura, tem a parte muito importante daquilo. Sim. E aí, é óbvio, é inevitável eu falar de carnaval, porque além de tudo isso, tem toda a questão estética, que enche os olhos, enche o coração e enche a gente de informação. Quer dizer, que a melhor forma de aprender do que essa é impossível. Verdade. Rodrigo, eu até, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, porque é um tema que dá para abordar muita coisa, né? Ainda mais nesse tema ainda de violência contra a mulher, enfim, nesse universo todo do carnaval, da cultura e o que ele provoca nas pessoas. Desse lado de como escolas e agindo nas comunidades, do lado da festa também, acho que já fica um convite pra gente no ano que vem fazer uma série especial para falar dessa cultura popular, pra gente discutir isso, abordar esse tema com esse ângulo também, trazendo a questão da violência, que também é muito forte nesse período, né? Vamos? Topam! Já pensar no carnaval do ano que vem, ó, fazer um programa do carnaval abordando toda essa questão aí, né? Todos os anos a gente vê um assunto que vem em pauta. O ano passado, ano retrasado, na verdade, teve uma discussão muito forte em cima de entidades e na verdade, dos orixás relacionados com a religião africana e afro-brasileira também. Você pode usar isso como ferramenta dentro da sala de aula, para poder ensinar, mas assim, o alcance disso é tão incrível porque se discutiu muito a respeito. As pessoas foram procurar, no Google tinha lá não sei quantas mil pesquisas sobre o que era Exu, por exemplo, que era a pauta ali da comissão de frente. Uma comissão de frente é uma aula riquíssima. Ninguém pensa que aquilo... as pessoas talvez não pensam nessas coisas, mas elas não podem nem imaginar o que é uma pesquisa para construção de um enredo. Mas eu duvido que elas imaginem. Sim, quanto de historiadores e de pessoas tem em volta disso para construir uma história. Sim. Então é riquíssimo. Então não, tá já topado, hein? Já ano que vem a gente faz essa série especial para falar sobre carnaval e infelizmente a gente tem que encerrar o nosso bate-papo. Na verdade, a minha última pergunta vai ser até uma afirmação, né? Porque eu trago aqui um dado da Organização Mundial de Saúde que vê a arte como uma das principais formas da gente compreender, da gente se comunicar conceitos, emoções, estimular os sentidos
e até mesmo a capacidade da empatia, que a Drica falou muito, sem usar a palavra, mas falou muito de como a educação ali em sala de aula influencia, né? A fazer com que as pessoas se tornem mais empáticas e criem esse sentido. E isso acho que nesse mais de uma hora de conversa ficou muito claro quanto essa arte educação, quanto falar de utilizar a arte como ferramenta para falar de movimentos sociais, de lutas de ativismo, de combate à violência contra a mulher, outras tantas violências, né, faz com que a gente de fato ajude a construir aí a formação de novos cidadãos mais engajados, com essa perspectiva diferente e com esses olhares diferentes, né? Como vocês bem falaram tantas vezes. Então eu agradeço a Márcia, agradeço a Drica imensamente por estarem aqui hoje comigo. Drica, você primeiro. Eu que agradeço. Eu adoro, assim, você me chamou para falar de uma coisa que eu amo. Com pessoas que eu adoro, estou feliz da vida. E eu acho que as pessoas também que vão nos ouvir, né, que estão nos ouvindo, eu acho que reconhecem na nossa voz até, no nosso olhar, no nosso sorriso, o quanto que a gente ama e respeita a arte, mas principalmente também as pessoas. E tudo que elas passam. A dor do outro pode não ser a minha, mas também me atinge. Enquanto eu tiver essa capacidade de ter esse olhar, eu acho que eu ainda sou alguém que posso fazer a diferença. E eu posso ensinar isso também para as outras pessoas. É aquilo, como dizem, a gente aprende a odiar, a gente aprende a amar também. Uhum. É só aprendizado. Então, agradeço, estou muito à disposição quando vocês quiserem. E adorei, muito obrigada, de verdade, pelo convite. E já temos o encontro marcado no carnaval do ano que vem, que com certeza a Drica já sabe até a data, se bobear, ela já sabe quando é o carnaval do ano que vem. Vamos falar que eu vou... 10 de fevereiro, eu acho, 13. Porque o nosso carnaval é uma semana antes, né? Tá vendo? Vou cobrar que a gente faça isso, porque é uma ideia bem bacana. Bom, eu que agradeço, tá aqui, é sempre bacana estar junto com vocês do Chega, né? Com a gente, né? Com a gente, né? Agora como entrevistadora, tudo junto. Muito legal, mas é exatamente isso que a Drica falou, né? A gente aprende a amar, a gente aprende a odiar, a gente aprende tudo. Então a educação tá lá na base de tudo, né? E a gente que tá aí como educadora, professora, eu não mais, né? Aliás, esse dia dos professores foi bem triste pra mim, mas enfim... A gente é de professora sempre. Algumas pessoas falaram isso pra mim. E educadores, né? Eu acho que a gente ensina isso, né? Pra quem tá do nosso lado. E é uma coisa que eu também falo muito. Não importa se a gente não muda, porque algumas pessoas falam, você não vai mudar o mundo, não vai adiantar nada. Se eu mudar uma pessoa por ano, eu sempre falo isso. Se mudar uma pessoa no ano, se uma pessoa já parar pra pensar sobre aquilo que a gente falou, já valeu. Né? E eu acho que é um trabalho de formiguinha. Você já mudou o mundo. Pois é. Você mudou uma pessoa, você já mudou o mundo. Exatamente isso, né? Porque essa pessoa vai reverberar, né? Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Vai reverberar, vai contar, e isso vai crescer. Então é sempre muito legal. Vamos fazer mais papos assim, que é sempre bem bacana, né? Porque a arte salva. A arte muda o mundo e muda as pessoas, né? E a gente não pode desistir. Com certeza, a arte transforma vidas, né? E eu acho que não tinha maneira melhor da gente finalizar essa nossa série dos 3 episódios para falar sobre educação. Então, muito obrigada novamente, Márcia, Drica. Obrigada também a toda a equipe do Boc News que cedeu aqui o espaço pra gente, ao nosso técnico Felipe, ao Fernando de Maria, ao Chalub que tá aqui hoje, a Carla também. E se você tem interesse pelo tema, quer saber mais, a gente tem os outros episódios todos nas nossas plataformas, é só ir lá, acessar, comentar. Se quiser outros temas também, pode sugerir, manda pergunta depois, a gente tá ali para responder. E para você que ainda não nos segue, a gente tem as nossas, né, as nossas redes, o nosso site, observatoriochega.com.br, no Instagram, Observatório Chega, então no Facebook também, Observatório Chega. Muito obrigada, até a próxima, e que a gente possa reverberar muito esse tema ainda. Tchau, Drica. Chega. Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega!